Todas as coisas compostas são eh, insatisfatórias, não é mesmo? Então, com relação ao raciocínio, a gente tem uma tese, depois a gente tem uma conclusão, a gente tem uma premissa, outra premissa, depois uma conclusão, depois tem uma engrenagem que conecta logicamente essas premissas, essas conclusões. Isso não são partes. Se não é parte, não é composto. Se não é composto, não é insatisfatório, desprovido de eu e impermanente. Então, o intelecto, já tem um vídeo aqui no canal que chama O Intelecto Faz Parte do Samsara. Mas hoje nós vamos trazer essa parte aí do intelecto faz parte do samsara para dentro da nossa discussão do quê? Do farol da certeza. Então esse aqui é o vídeo número 45. Não vai embora, eu tento fazer esses vídeos autocontidos, né? Mas esse é o 45º vídeo ligado ao nosso estudo do farol da certeza de Mipan Rinpoche. Vamos lá. Quem quiser pedir cartão, né, os cartões que eu faço, imprimo, envio, é só mandar o seu endereço de correspondência com o CEP, tudo direitinho aqui para esse endereço. E não é obrigatório, mas se quiser fazer uma contribuição para os cartões ou para o canal de forma geral sem receber os cartões também. Aliás, muita gente que já fez boas contribuições, contribui há muito tempo, nunca pediu os cartões. Se quiser pedir, não me custa nada mandar, quer dizer, me custa alguma coisinha, mas é relativamente irrisório, né? E é uma lembrança interessante de se ter, né? As pessoas normalmente gostam. Então, quem quiser enviar, por favor. Eu pretendo enviar um boletim informativo junto com esse vídeo, né? Não sei se eu vou conseguir, mas quem quiser se inscrever no boletim informativo, tem aqui o endereço. É só. Eu envio. Teoricamente era para enviar de 15 em 15 dias, mas acho que faz uns, sei lá, 3 ou 4 meses que eu não mando um. Se vocês quiserem participar desse movimento de talvez receber meus e-mails, se inscrevam por esse endereço aqui. E ajuda muito, né, se não puder contribuir financeiramente. Ajuda muito se vocês curtirem os vídeos, se vocês se inscreverem no canal, assim, acho acima de tudo se inscrever no canal e divulgar nas suas redes sociais, né? Eu não recomendo usar nenhuma rede social, fora o YouTube. Mas se vocês tiverem no Face, tiverem por Instagram, não sei o que, quiserem divulgar minhas atividades, eu agradeço bastante, né? Ou até por e-mail, ou por dentro do WhatsApp, do Telegram para os amigos, faz bastante diferença para mim. No vídeo anterior, eu acho que uma coisa que eu fiquei matutando, assim, desde que eu gravei o vídeo anterior do Farol da Certeza, que é um comentário geral sobre toda essa palavra analítica, né? Então a gente fala muito de meditação analítica, vipassana, que literalmente é a meditação de ver, né? De ver as coisas, se via a mesma raiz. O sânscrito e a língua portuguesa, elas têm um antepassado comum, né? Então muitas palavras às vezes têm uma semelhança, uma raiz comum, né? Então essa palavra do vipassana, essa palavra é do Pali, ou da língua que o Buda falava, né? Enfim, todas essas línguas da Índia em geral e as línguas europeias, elas vieram de um negócio que chama proto-indo-europeu. Eu já comentei isso aqui no canal, né? Mas enfim, então esse vi é mesmo da nossa palavra ver. Então, um pouco, até eu uso bastante, né? Tem pessoas que não gostam, que não traduzem o insight, porque em inglês normalmente se fala insight meditation. E tem a palavra ver ali também, que é a palavra sight, né? Então, a gente, em português, tem gente que traduz como meditação de insight. Então, eu gosto de não traduzir a palavra insight, porque ela teria um sentido. Como a gente tem esse problema de fato com a palavra awareness. A palavra awareness é difícil de traduzir em português. Mas a palavra insight, eu diria que é a mesma palavra discernimento, né? Então, a pessoa tem um discernimento, é capaz de ver as coisas umas em relação às outras, né? Claramente, consegue entender cada um no seu quadrado, colocar as coisas no seu lugar. Que tem mais a ver com a palavra análise, né? Análise tem a ver com coisas compostas, tem a ver com coisas, uma, né, separada da outra, que você percebe elas como elas sendo a verdade, né? Você reconhece o que elas realmente são, né? Então até teve esse comentário de uma pessoa falando, vem cá, como é que é? Eu acho que tem essas diferenças entre tradições budistas, porque tem uma discussão assim sobre como ver ou reconhecer ou indicar o que é um ser iluminado, né? E eu discordei da pessoa, eu disse que
Em nenhuma tradição budista eles têm problema em dizer que um ser iluminado não pode ser determinado por características, né? Então, claro, de um ponto de vista prático, você diz, a pessoa tem uma fala bondosa, a pessoa age de um jeito, age do outro, você, essa pessoa tem mais prática do que aquela outra, assim, há um preconceito, um julgamento, e às vezes, na maior parte dos casos, às vezes funciona isso mesmo, né? Então, claro, se a pessoa está aí matando, sei lá, falando rudemente, sendo uma pessoa terrível, dificilmente ela vai ser um ser iluminado, né? No budismo vajrayana, a gente guarda uma exceção, a gente diz, você sabe, né? Você não pode ter certeza de nada. Mas é seguro dizer que as pessoas que se comportam bem, né, então tem um pouco de sentido em falar em reconhecer sinais das pessoas que têm algum tipo de praticam moralidade, que estudam o Dharma e assim por diante, né? Mas num sentido final, né? Então essa palavra final ela vai ser muito importante porque nós estamos falando de análise, né? Então num sentido final, não, é impossível determinar a partir de características que é um ser iluminado. Dessa pessoa, né, ela me é, ela me replicou, né, ela parecia uma pessoa que não entendia muito Dharma, daí ela me replicou com citações do cânone Pali, né, dizendo, eu não sei essas tradições do norte aí são meio esquisitas, querendo dizer o Mahayana de forma geral, né, mas aqui ó, no cânone Pali o Buda está dizendo para a pessoa analisar para saber se uma pessoa se é um arhat, se não é um arhat, assim por diante, né? E daí as citações diziam lá, o Buda dizia para a pessoa analisar. Então aqui a gente tem uma distinção bem importante para essa nossa discussão aqui, é que analisar nem sempre, e particularmente, claramente no budismo a gente vai dizer que em certos conhecimentos, se você encontrar o objeto da sua análise, o resultado, a conclusão com relação à sua análise, você tem um problema, né? Então tem análises que você empreende não com o objetivo de encontrar, por exemplo, né, um jeito de analisar a vacuidade ou se todas as coisas compostas são insatisfatórias, assim por diante, é tentar achar um contra-exemplo, né? Então você vai analisando vários exemplos e vendo, uma pessoa me escreveu uma vez impermanência, o ouro não é, o ouro, um átomo de ouro, ele é permanente, né? Porque quimicamente o ouro bastante não faz compostos químicos, né? Não vira outra coisa quimicamente. E assim, nuclearmente, realmente, ele vai durar um bocado de tempo, um átomo de ouro, a não ser que ele vá para o núcleo de uma estrela e assim por diante. Agora, né, se ele pode ir para o núcleo de uma estrela e se compor e perder, e se fragmentar, ou se a gente vai ter um dia, não sei, estou falando muito de física aqui, né, mas enfim, um átomo de ouro, se você analisar bem, ele é impermanente também. Ele não pode ser permanente. Então ele me deu um contra-exemplo que mostrou para ele, né, se ele pensou a respeito do assunto, que realmente, né, o contra-exemplo dele não funcionava. É um exemplo a favor de todas as coisas compostas serem permanentes, ok? Então, mas tem com relação a certos... Então, por exemplo, né, no nosso exemplo anterior ali, que a gente estava falando da cobra dentro da sala, certo? E daí o Yonten Gyatso, ele usa um pouco um outro exemplo clássico que tem no budismo, praticamente budismo tibetano, acho que também já tinha na Índia, que é um monstro, né? Então tem um monstro na caverna, você vai... Tem um urso na caverna, um monstro, né? E você vai passar a noite na caverna. Então você está com medo, porque pode ter algum monstro dentro da caverna, né? Mas aí você examina, você vê que não tem um monstro e você dorme tranquilo, certo? Porém, a gente vai dizer assim, mas a sua análise foi suficiente. Então, para provar, a gente tem esse problema na filosofia ocidental, para provar um existente, né, é muito difícil, porque, por exemplo, um unicórnio, né? Você tem que achar um exemplo, basta achar um exemplo que está provado. Mas como é que você vai ter certeza que em algum lugar no universo não tem lá um unicórnio, né? Então, então essa análise é um tipo de análise que você vai lá por várias, né, por exemplo, você usa inferência, né, porque por percepção direta você não vai, provavelmente, mesmo, né, que você só tem a prova de que vai existir o unicórnio, a inexistência do unicórnio, você sempre vai ficar em aberto, porque sempre pode existir um unicórnio, então você precisa usar, aparecer um exemplo de unicórnio, né? Então você precisa usar uma inferência, dizer assim, porque não tem linhagens de espécies biológicas que vão derivar num ser desse tipo, até hoje não apareceu. O que o pessoal talvez confundia fosse, sei lá, rinoceronte. Então o pessoal via um cadáver do rinoceronte, achava que era parecido com um cadáver de um cavalo. O cadáver é uma ossada, né? Um fóssil
de um rinoceronte, aí, tinha um chifre, daí de repente, né, o pessoal confundiu e passou a falar. Então tem uma explicação de por que existe a noção folclórica do unicórnio, e depois tem várias razões que se pode dar de biologia forense lá para dizer que um unicórnio não é provável, e daí você chega a uma conclusão suficiente, mas não absoluta, de que provavelmente um unicórnio nunca existiu. Então é bem mais difícil, né? Por exemplo, você está na caverna, em vez da cobra que você está vendo ali, você viu que é uma corda, não, você está atrás de um monstro, e o monstro, né, tem um outro tipo de análise que você está atrás de um monstro, mas o monstro pode estar bem escondido, e você pode não ter o tempo todo do mundo para observar o monstro, né? Então você tem que distinguir entre análises que podem ter um fim e análises. Até um problema, esse é um problema de, se você vai estudar ciências da computação, né? E daí também, tanto em matemática pura quanto em matemática aplicada, você vai estudar, né, se esses algoritmos, se isso tem aplicavelmente um fim, ou seja, se é uma coisa que pode ser resolvida com o equipamento que a gente tem hoje, ou com o equipamento que a gente pode prever para daqui a pouco tempo, ou por qualquer equipamento que a gente pode entender que a gente vai produzir, qualquer computador que a gente pode entender que vai produzir, vai levar um tempo hábil para resolver o problema que você tem, que é um problema aplicado, né? A nossa vida vai ser suficiente para entender todas as coisas que a gente quer entender. É um problema aplicável, né? Aí um problema puro seria, de alguma forma, mesmo com toda a computação do mundo, levando tanto tempo, seria possível resolver esse problema? Então, a gente tem essas considerações com relação à análise. No caso, daí especificamente, né, o rapaz estava falando que o Buda dizia para analisar, né, o ser iluminado, as características do ser iluminado, para, né, não dizia para determinar se ele é um ser iluminado ou não. E a minha resposta foi assim, que está claramente, né, no Sutra do Coração, no Sutra do Diamante, que é claro, é um sutra da tradição do norte, que nem usa a palavra, né, é um sutra Mahayana. O Shobut tem uma discussão exatamente como essa com o Buda, e o Buda diz claramente que o Buda não pode ser identificado por sinais, porque tem um contra-exemplo, que é o Chakravartin, que seria igual ao Buda, exceto que ele não é iluminado. Então ele tem todas as características do Buda, menos ele não é iluminado. Então, mas aí, como é que o Buda diz? Então você analisa, você vai analisando, né? Tudo isso eu não entrei ainda no Farol da Certeza, mas a gente vai chegar lá. Então você analisa nesse sentido aqui, é como tem uma metáfora famosa, até já falei em algum vídeo do canal, que é como um pássaro que vai voando, né? O céu é sem limites, mas ele vai chegando assim, nós vamos analisando o que é o Buda, o que são as características do Buda, o que é a compaixão do Buda, o que é a mente do Buda, e a gente é como um pássaro voando, o espaço não tem limites, né? Mas tem uma hora que a gente fica cansado e a gente tem que voltar. Tem uma hora que a gente chega lá na estratosfera, não tem mais oxigênio e é impossível. Então, essa análise, a análise do não elaborado, a análise do ilimitado, a análise do que está efetivamente além do intelecto que é embasado no samsara, nunca vai produzir um resultado desse tipo, né? E aqui, claro, a gente pode fazer um parênteses, até mesmo, como a gente estava falando de problemas mundanos, né? Até mesmo o unicórnio, por exemplo, ou a ciência, como se projeta hoje em dia, com essa falseabilidade, né? Né? O Karl Popper inventou essa filosofia da ciência, que você não tem provas, efetivamente. Você tem uma coisa, você precisa produzir uma coisa que possa ser falseada, ou seja, pode ser produzido um contra-argumento contra aquilo, e que ainda não foi produzido um contra-argumento contra aquilo. Então isso é ciência estabelecida. É algo que... Então, por exemplo, coisas que você não poderia conseguir refutar, como astrologia ou psicanálise, então, de um lado, e ciência, que são coisas que você pode refutar, você pode criar um argumento contra, pode produzir conhecimento em cima, daí isso daqui se estabelece a partir do momento em que você tem como refutar e ainda não foi refutado. Então não é estabelecido assim de uma forma absoluta, né? Então a gente está falando de conhecimento relativo, Pramana do relativo, e já é um pouco assim, né? No budismo a gente admite que tem, e na ciência também, acho que, por exemplo, matemática, em algumas coisas assim, a gente admite que tem uma coisa de prova, que tem uma análise conclusiva, que você chega a um resultado. Mas a maioria dos conteúdos relativos, e com certeza o conteúdo definitivo, eles são imunes à análise, eles não vão produzir um resultado absoluto a partir da análise, vão produzir resultados suficientes. Então isso é muito importante de saber, e mesmo assim a gente não está dizendo assim, não faça análise. A análise que a gente está falando aqui é
examinar, né, os conteúdos, os dharmas, os conteúdos do mundo, os conteúdos da mente, que estão dentro dessas categorias que são percepções, ah, objetos, objetos da percepção, órgãos da percepção, né? Todas essas categorias de coisas que a gente tem, que a gente observa isso e vai, né, vendo se são compostos, não são compostos, se a composição implica realmente insatisfatoriedade, o que é insatisfatoriedade e assim por diante. Aí outra coisa, então, a gente tem que ter em mente essa coisa da análise, como ela sendo o Chandrakirti, o Chandrakirti que todo mundo gosta no budismo tibetano, também vai falar, não, você analisa, mas se você encontrar alguma coisa com relação à vacuidade, continua analisando, porque tem alguma coisa errada. Não é porque você determinou alguma coisa que você chegou no resultado. Aliás, pelo contrário, se você chegou no resultado, cuidado, provavelmente está errado. Né? Então tem uma análise contínua, assim, infinita. Né? Aqui também a gente tem que distinguir um pouco, quando a gente fala a palavra análise, e eu acho que é um pouco o que a gente está falando com o nosso oponente, diz respeito ao que o tibetano chama de lógica e o que nós no Ocidente chamaríamos de uma mistura de epistemologia com lógica. Né? Então, critérios de estabelecimento de conhecimento e concatenação de fatos e de conclusões e assim por diante, estruturas de pensamento que engrenam uma nas outras e produzem, né, o que a gente chama de argumento, raciocínio, né? Que é o que a gente normalmente chama de intelecto, que normalmente a gente diz que está envolvido em análise por inferência. Né? Então, aqui quando a gente fala análise, a gente está meio que falando, quando a gente está falando da mente, dessa mente intelectiva, intelectual no sentido popular do termo intelectual. Né? Então, raciocínio, lógica. Né? Agora, quando a gente está falando vipassana, né, ver as coisas diretamente, ver as coisas como elas realmente são, e aí a gente vai falar do Vajrayana, então isso já não. A gente está falando de uso da mente como uma coisa não necessariamente igual, da qual o intelecto faz parte, mas o intelecto não é toda a mente. Né? Então a gente tem vários aspectos não intelectuais da mente, a gente tem aspectos puramente perceptuais, por exemplo, e a gente tem aspectos ligados à interdependência, assim por diante. Né? Emoções aflitivas. Então, por exemplo, no budismo a gente não faz uma mente que tem puramente raciocínio, ela sempre tem uma emoção aflitiva operando junto. Raciocínio e emoção aflitiva sempre andam juntos, né? Não tem como separar assim. Se você tem uma visão dual é porque tem emoção aflitiva. E se você não tem uma visão dual, você não é capaz de raciocínio. Então você precisa ter uma mente dual para operar um raciocínio. Então sempre tem uma aflição envolvida no intelecto. E daí quando a gente está falando do Vajrayana, então a gente estava falando de exemplos, por exemplo, no vídeo anterior eu falei, então você faz a análise e depois você repousa. E daí também tem um exemplo no Vajrayana que você se visualiza como uma deidade, segue a sadhana e depois você repousa. E isso também é vipassana, essa prática do Vajrayana de seguir a sadhana, de fazer o ritual em todas as aspas do mundo ali do Vajrayana, no qual você vai recitar um mantra, fazer a visualização e assim por diante. Então aqui tem algo da mente intelectual, mas ela não é uma mente intelectual ordinária e ela não é uma mente intelectual argumentativa. A gente já está usando a mente de acordo com a interdependência e não de acordo com a mente ordinária intelectiva, assim, que produz argumentos e assim por diante. Então o Vajrayana ele não opera de um jeito lógico, estritamente, que a gente está falando. Né? Ele já opera a mesma vipassana, a mesma análise, entre aspas. A gente poderia resguardar a palavra análise para o que é intelectivo, né? Mas nesse caso aqui, no Vajrayana, não é que a gente esteja pensando em nada, ou que a nossa mente esteja, né, não conceitual e assim por diante. Ela tem conceitos, mas a gente pode usar a palavra puros, né, que estão operando conceitos que supostamente ou que não deveriam ter emoções aflitivas. Né? E daí também não é um raciocínio propriamente dito que está acontecendo. Né? Então a gente usa muito o movimento da mente, então tem uma noção de movimento da mente, ou seja, uma coisa acontece e outra coisa acontece, e elas têm uma relação uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo não é necessariamente uma relação do tipo lógico. E daí também a gente tem essa... é um pouco como um filme, a gente está assistindo uma obra de arte, um filme, né? Então a gente tem o corte ali, aí tu vai dizer assim, mas esse filme não fez sentido. Não, a outra pessoa te explica. Não, mas quando aconteceu isso, aí tu, é mesmo, é porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. O Vajrayana é assim, você recebe a instrução do lama,
e daí aquilo faz sentido para você, mas não é que tem um sentido lógico intrínseco ou que opere logicamente, necessariamente. Aquilo opera imageticamente, emocionalmente, opera de outras formas. Né? E tem a ver com ver as coisas como elas realmente são também. Então precisava fazer esse pequeno parênteses aqui para dizer que a análise, o Vipassana, tem um sentido mais amplo do que meramente uma meditação que envolve o intelecto. Então existe meditação que envolve o intelecto, você pensa lá no início, você está pensando e tal. Aí depois quando você treinou bem sua mente, já está meio que como em lógica você faz essas substituições, né? Você já entendeu esse argumento aqui, você só escreve outra coisa ali e substitui, porque você já sabe que já passou por ali, né? É quando vê você está, em vez de usar um sistema operacional lá na linguagem de máquina do computador, você está com um Windows, assim, tudo. E daí talvez você não entenda mais tudo que acontece dentro da máquina lá, mas quando você clica ali, abre o arquivo, assim por diante. Você não precisa entender profundamente toda a linguagem de máquina para fazer aquilo funcionar. Isso é um pouco o Vajrayana. O Vajrayana já está apresentado de um jeito fácil de usar para o usuário, assim. O que não quer dizer que é fácil de usar para nós. A maioria de nós tem dificuldade com o Vajrayana porque a gente tem obscurecimentos intelectuais específicos e quer certos tipos de justificação que a gente encontraria, mas talvez a gente não tenha vida suficiente para examinar tudo aquilo antes da gente... Enfim, a gente pode estudar se a gente vai ser médico, mas a gente vai só receber o tratamento, a gente não precisa estudar. Mais ou menos essa é a analogia que normalmente eu faço. Mas então, vamos entrar no texto, né? Porque esse tá muito parênteses aqui para essa coisa, né? Era só para dar esse recado de que quando a gente está falando em lógica é uma coisa, quando a gente está falando em Vipassana é mais amplo do que isso. Então 4.2.2.2.2.2.2.2 são 6.2, né? 4.222.222.1. Quando a realização do caminho sublime ocorrer, você não estará meditando com análise. Qual é a necessidade de aplicar análise inferencial à realização direta? Então, se você tem a realização direta, né, continuando o argumento dos versos anteriores, né, se você já está com a realização direta, se você vai botar a análise ali, para quê? Né? A análise já foi, o resultado da análise já chegou. Né? Aí, por resultado da análise, a gente vai se remeter ao que eu estava recém falando. Às vezes, o resultado da análise não é que ela tem um resultado, é que ela produz um esgotamento de si própria. Né? Então, até meu professor de lógica, ele sempre falava assim, ele ficou não sei quantos anos tentando provar um teorema lá, um negócio que ele tinha que provar, e daí ele pensou assim, sabe o que mais? Quem sabe eu tento fazer a prova de que tá errado o que eu tô fazendo. E daí, 3 dias, 4 dias, ele conseguiu provar que era impossível fazer o que ele, o que ele queria fazer. E é um resultado em lógica, né? Então, a análise ela não precisa produzir um resultado assim, no sentido de uma conclusão intelectual. E, aliás, quando a gente está falando aqui do Dharma em particular, a gente não está falando nisso. Né? Então, por exemplo, claro, vacuidade é um negócio que você pode entender intelectivamente até certo ponto. Né? Então, a gente vai falar de várias escolas lá. Então, a gente pode ter uma vacuidade, não é dogmática, mas é doxográfica, uma vacuidade que tem uma apresentação. A pessoa vai lá e diz o que é a vacuidade, né? Então esse é o tipo inferior de vacuidade. Aí a pessoa vai lá, segundo a apresentação, e verifica se é ou não é, né? Aí o outro cara vai dizer assim, mas quando você apresenta a vacuidade, parece que tem uma vacuidade da qual você pode estabelecer uma lógica, e daí o cara diz assim, então tá, então tem uma vacuidade que você só pode apresentar por inferência indireta. Então você apresenta não que ela é, mas você refutando o que o cara está dizendo, até o momento que ele reconhece que tem que ser vacuidade o caso. Entende? Essa é mais sofisticada do que aquela apresentação de vacuidade lá ou dogmática ou doxográfica, alguma coisa assim, né? Que tem um estabelecimento, que é meio essencialista, né? Então basicamente tem essa diferença, que a gente está querendo sofisticar o nosso entendimento aqui. Então quando a gente achar que entendeu impermanência, daí o professor vai dizer, não, mas impermanência é um caso que, quem que vê impermanência? Os seres comuns, os seres sublimes não veem impermanência em nenhum lugar nenhum. Eles não têm objeto composto para ver. Então, onde é que tem um objeto composto? Só na mente dos seres que são, né, os seres comuns que nem nós, assim, que a gente está vendo objeto composto, daí tem que ver impermanência, né?
Então é um pouco isso. Aí, se você já tem a realização lá, por que que você vai? Por que cargas d'água você vai adicionar análise a isso, né? Você não precisa. Então, 4.2.2.2.2.2.2.2.2, ou seja, 7.2.1. Caso você pense, quando se abandona a análise, não a realização do definitivo. Então, aqui ele está falando isso porque isso não vem do nada, assim. Tem um oponente, né? Então, o que acontece? A tradição Nyingma começou a se degenerar, as pessoas elas não faziam mais prática preliminar, elas começavam a falar de grande perfeição de qualquer jeito, as pessoas apareciam lendo textos, esposando que eram praticantes da grande perfeição, e elas não tinham nenhum tipo de realização, nenhum tipo, era só palavras jogadas ao ar, né? E os nossos oponentes que estudavam, eles riam da cara dessas pessoas, desses tolos, né, que se aproveitavam das palavras grande perfeição para posar de yogis e não eram coisa alguma. Porque tinha uma degeneração propriamente, né, como a gente vê hoje em dia das pessoas comprando livros e lendo de qualquer jeito, né, sem ter o preparo para entender, sem ter toda a interdependência que tem que gerar para chegar nessa transmissão e assim por diante. Tinha um enfraquecimento da tradição. E o enfraquecimento da tradição era concomitante com o pessoal que gostava de estudar. Então esse pessoal que gostava de estudar começou a ver esse pessoal é um bando de farsante. Eles estão aí falando aí que é não elaborado, não sei o quê, é tudo da boca para fora. Na verdade, olha só, a gente precisa estudar um monte, porque senão a gente fica que nem esses caras aí, né? Então a gente vai estudar um monte. E daí começou a surgir uma ideia de que toda essa tradição era espúria, não era Dharma do Buda, né? Começaram a criticar dessa forma, né? A nossa tradição, a tradição do Mipan Rinpoche, né? Então, eles vão dizer assim, quando abandona a análise, não há realização do definitivo. E aqui eu repito, não foi o Tsongkhapa que disse isso. O Tsongkhapa, até tem uma discussão no livro que eles trocam de palavra, assim, né? Porque o Tsongkhapa está dizendo assim, não conceitual. Daí, por não conceitual, ele entende o quarto extremo. Então, a gente cairia no quarto extremo, que a gente nem afirma nem nega, o nem, né? Nem afirma nem nega. Então, isso é um não conceitual do Tsongkhapa. E daí, o termo que o Mipan elegeu para usar, porque está além dos quatro extremos, é não elaborado. Então, claro, é uma terminologia, né? Porque o Tsongkhapa, nós concordamos que tem que atacar o extremo, o quarto extremo, né? O extremo de nem isso nem aquilo, né? A gente tem que atacar esse extremo, mas a gente se exime dizendo que a nossa tradição não está nesse extremo. E daí, para isso, a gente usa essa distinção de palavras, né? Então, é como se tivesse dois tipos de não conceitualidade, como algumas vezes eu falo, né? Então, aqui está acontecendo, esses oponentes estão dizendo que a nossa tradição não produz realização porque se perde a análise. Então, eles estão lá meditando que nem urso, meditando e dizendo que é realização. Meditando que nem um animal, assim, como muita gente pode acabar meditando mesmo, né? Então a gente tem que entender que a gente não tem nada contra o estudo, assim, mas a gente tem algo contra essa ideia de que a análise tem que persistir mesmo quando a pessoa tem realização. E aqui ele dá uma explicação lógica muito simples para isso aqui. Então, no próximo verso, né, 4.2.2.2.2.2.2.1, que aqui nós já vamos ter 8.2 no meio aqui. Então, se você disser uma coisa dessa, então para você a sabedoria dos Budas e dos seres sublimes, tanto a sabedoria dos Budas e dos seres sublimes, né, que se diz que são não elaboradas e que não usam análise e assim por diante, e as percepções não distorcidas dos seres comuns estariam equivocadas. Por quê? Porque um ser comum, quando ele vê uma maçã e ele não conceitualiza sobre a maçã, e ele entende que é uma maçã, e ele morde a maçã e come a maçã, ele não está usando análise. Esse é um argumento matador, assim, né? Então, quando tem um. Se o seu ser senciente está lá dizendo maçã, não sei o que, viajando em cima da maçã, não sei o que, tá usando análise. Mas quando ele vai lá e ele usa a maçã, né, sem nem usar o nome da maçã, pega a fruta da árvore e come, e funciona, ele se alimenta e assim por diante. Então, ele tem uma percepção sensorial da fruta como ela é, né, diretamente, como se fosse a percepção de um yogi, mas porque é correta. Ele está chamando a maçã de maçã. Ele não tem análise. Então, se você está dizendo que
Os Budas iluminados lá, que supostamente não fazem mais análise também, pela descrição dos próprios textos. E o ser senciente, quando ele está com a cognição válida, quando ele não está bêbado, quando ele não está alucinando, quando ele está vendo as coisas como elas realmente são, e daí ele não está produzindo análise com relação a isso, nega tanto a verdade relativa quanto a verdade absoluta. Se você disser que a análise é necessária, né? Tem um uso da análise, né? A gente não está dizendo que a análise deve ser descartada, mas aí a gente vai para o 4.2.2.2.2.2.2. Eu acho que são 9.2 agora, que aumentou mais um 2 aqui. Ponto 1. Uma vez que tenham sido percebidas, não são sujeitos à análise. Uma coisa que é percebida de acordo com a cognição válida, então é percebido como algo que realmente é, né? Você não está tendo uma miragem, você não está alucinando. Portanto, não são sujeitos à análise. Portanto, no contexto da certeza extraordinária, livre de elaborações dos quatro extremos, não há ocasião de analisar ou focar em pensamentos disso ou daquilo. Daí exatamente aquilo que eu estava recém falando sobre os quatro extremos, né? Disso e daquilo seria esse extremo não conceitual do Tsongkhapa, que é o extremo de dizer que não é nem isso nem aquilo. Quais são os quatro, né? Afirmar, negar, tanto isso quanto aquilo, né? Seria o que seria contradição aristotélica, assim, né? Tanto isso quanto aquilo, e nem isso, nem aquilo, que é uma disjunção, né? Um ou, né? Como é que fala? Não sei se é o intuicionista ou não intuicionista, um dos dois em lógica, assim, né? Então, são quatro, chama tetralema, o catuskoti, né? Afirmar, negar, tanto afirmar quanto negar, e nem afirmar nem negar. Se tiver a certeza extraordinária, que é a certeza, o farol da certeza, ele não está no catuskoti, ele não está nesses quatro modos, que são os modos que a gente falava de apreensão modal, né? Apreensão modal é afirmar, negar, tanto afirmar quanto negar, e nem negar nem afirmar. Então, aqui a gente vai ter o extraordinário número de 10.2 agora, 4.222, 10.2, 4.22222. Enquanto a apreensão analítica de características atar o pensador com um bicho da seda preso em sua trama, a natureza autêntica não será reconhecida como ela é. Então, eu acho que é uma imagem da pessoa que se enreda nos próprios conceitos, é essa imagem do bicho da seda que fica preso basicamente na própria baba, né, na própria saliva. Se enreda em si mesmo, assim, né? Daí tem o comentário do Trochu Jandor aqui com relação a 2 versos que eu até traduzi e coloquei. Todos esses versos estão traduzidos, tem numa página, está na descrição, tem todas as informações sobre esses 45 vídeos e todo esse estudo que a gente está fazendo, né? Então, uma asserção que se colocar para arredondar um absurdo, né? Então, aqui a gente tem essa tradição famosa do redução ao absurdo dentro do budismo, que tem a ver com essa forma de estabelecer a vacuidade que não é doxográfica, né? Que não é essencialista, que é uma forma que é só pela refutação do que o outro está dizendo. Então, para uma asserção, ela requer uma tese e um encadeamento lógico estabelecido por uma cognição válida. Ele aceita, o adversário ele aceita que faculdades sensoriais não distorcidas existem. Claro, ele aceita cognição válida, né? Mas daí quando chega para falar de Dharma, ele diz, não, aí precisa de análise. Da perspectiva da certeza extraordinária totalmente livre das elaborações dos quatro extremos, se o objeto está livre de existir, não existir ambos e nenhum, quatuskoti, então não existe um objeto diferente do que está objetivamente focado como isto e aquilo. Então não tem um objeto sobre o qual você elabora e um objeto sobre o qual você não elabora. É o mesmo objeto. Só que sobre um você está botando análise e sobre o outro você não está botando, né? Quer dizer, é o mesmo objeto. Se esse objeto não existe, né, no caso, a gente está falando de vacuidade aqui, se a gente está refutando a essência das coisas, uma existência inerente das coisas, né, além o fato de que as coisas existem independentemente de causas e condições de outras coisas e assim por diante. Então, como é que a mente subjetiva vai fazer uma análise sobre ela? Então, né, no fim, ele está provando aqui a prasanga. Se você está fazendo uma refutação para produzir um estado que não tem uma vacuidade como um elemento doxográfico, sobre o qual você vai fazer uma afirmação sobre a vacuidade, porque nós usamos como método didático, a gente afirma a vacuidade, a gente nega o contrário da vacuidade, a gente usa os quatro catuskoti para estabelecer, por análise, a vacuidade. Mas a vacuidade em si, ela não está presa nessa análise, ela existe
se ela existe ou se ela não existe, se algo não existe, é por si só e não dependente da análise. E se o ser tem uma cognição válida, vai ver a maçã como a maçã mesmo, se ele não chegar à conclusão sobre a maçã, alguma coisa assim. Se durante a meditação há apreensão analítica modal, então exatamente como a apreensão da existência intrínseca, essa apreensão de características obscurecerá e atará essa pessoa na meditação analítica. Então da mesma forma que a pessoa pode ficar perdida na meditação de repouso lá, que nem um urso, né, numa não conceitualidade fajuta, que produz só um estado de ausência mental, assim, né? A pessoa que está analisando, se ela ficar obsessivamente analisando, ela também gera uma mácula sobre a meditação dela. E é exatamente como um bicho da seda que fica preso na própria seda, no próprio nó, no próprio fio, né? Na própria baba, saliva. Uma vez que a visão correta do sentido de repousar na autêntica natureza das coisas seja prejudicada pela cognição válida, não se conseguiria reconhecê-la. Então a cognição válida, se a cognição válida for apreensão modal, então aí a gente prejudica o reconhecimento da natureza autêntica. Então ela não pode ser a apreensão modal, mas o reconhecimento, a cognição válida opera sem análise. Então, por isso a gente pode também operar a cognição válida com relação ao objeto último, que é essa natureza autêntica das coisas. Enfim, é um estudo interessante, né? Um estudo interessante, assim. Principalmente porque, historicamente, né, se colocar o contexto aqui, que tinha uma acusação com relação a certas práticas de meditação, e porque tinha certos motivos também, que tinha uma degeneração, né, certas pessoas estavam... hoje em dia, às vezes eu falo com uma pessoa ou outra, e a pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa, e eu, meu Deus, não parem com isso. Acho que tem mais gente fazendo isso do que o obstáculo. Aqui no Brasil, com certeza, o obstáculo, a gente não gosta de estudar, né? O obstáculo da análise excessiva e de não sei o que, a gente não tem tanto aqui. A gente tem mais obstáculo do urso lá. Sei que é isso, acho que tem mais obstáculo do falastrão, que fica falando ou lendo grande de perfeição sem ter a preparação para isso, né? Enfim. Espero encontrar vocês no vídeo seguinte e também na prática do Dharma assim que der. Obrigado. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi, Diamante Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai by Mediano Jutu Piamania Jogis Assunta do Tenjote. Time Kwene Pema Sambal Sasora Gente no Pai Garde Wancho Jugu do Pegu Cose Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tumando Pateno Muyeng com Pamalora Sanelun Tinleta do Tenjote. Emerges um Pemerisu Pemetan Lati com Zizuan Pemancho de Droma de Soji no Nibemelun de Drojote. Nenjoene Chimpote Payuri Nebadan de Basipete Bundan com Seja Sentenjote. Tu são Sanjaguru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Só, Debson Chinchilap do Sushi, não se encontra de chuva, dançam palão de dropa chinchelo. Uma rumba zaguru pema cede, que loja som de lote, exalinha, som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.